quando começou a ficar legal a gravidez, foi quando, acho que com 15 semanas, 16, ela mexeu. Eu senti ela mexer a primeira vez. Então foi assim, acho que aí começou a ficar legal, né? Que você já tem a barriga, as pessoas já sabem que você tá grávida. Eu entendi que no hospital eles ficaram meio sem saber o que fazer comigo, por causa do meu marido ser positivo pro corona, de eu ter uma chance de estar positiva pro corona. Eles meio que ficaram sem saber e eu tive que ficar num quarto normal de hospital. E aí, quando ela nasceu, colocaram ela no meu colo. A gente tá aqui pra falar um pouco sobre como foi o parto, como foi a experiência de ter Olivia. Eu acho que, tipo, tanto eu quanto o Greg, a gente sempre teve o sonho, né? De engravidar, de ter uma nenenzinha. A gente quer compartilhar um pouco como foi o momento especificamente do parto, porque a gente se preparou muito e a gente orou muito por isso. Quando a gente, depois de algum tempo tentando, quando a gente descobriu que estava grávida de Olivia, foi uma sensação, assim, surreal. Não parecia realidade, eu acho, sabe? Eu acho que parecia ainda um sonho e meio que não caiu a ficha. A gravidez foi muito tranquila. As primeiras 12 semanas foram, assim, muito enjoo, sei lá, muito cansaço, muito sono. Era quase impossível dirigir trabalho. Era muito sono, muito sono. Acho que até as, sei lá, 17 semanas. Foi bem complicado e aí eu enjoei bastante. Complicado, eu digo assim, né? Normal, enjoar, gravidez, tipo, de boa, né? Aí eu acho que a parte, quando começou a ficar legal a gravidez, foi quando, acho que com 15 semanas, 16, ela mexeu. Eu senti ela mexer a primeira vez. Então foi assim, acho que aí começou a ficar legal, né? Que você já tem a barriga, as pessoas já sabem que você tá grávida, a bebê já tá mexendo, então você já tem aquele negócio, existe realmente, é real, ela tá dentro de mim, ela tá crescendo e tem um serzinho ali, né? Que vai ser nosso pra sempre. Enfim, o segundo trimestre da gravidez eu achei que foi o mais legal, porque eu me achei maravilhosa, a barriga tava grande, mas também não tava insuportável. E ela mexia muito sempre, Olivia, né, amor? Tipo, sempre. E Greg conseguia sentir ela mexendo, acho que conseguia ver ela mexendo. Então eu acho, e é uma sensação que eu sinto falta, eu acho, hoje em dia, que eu não tô mais grávida. Ai, era tão bom quando ela mexia na barriga. E ela sempre mexia muito de noite. Aí Greg às vezes dormia com a mão na barriga. Tipo, ele sentia ela chutando e eu dormindo, né? Tipo, apagada. E ele, amor, como é que tu dormiu? Ela chutou tanto. Enfim, terceiro trimestre chegou, a gente já tinha uma doula, a gente decidiu a nossa doula, eu acho que no começo da gravidez. A gente já conheceu o Lauren, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, como pessoa incrível, como doula, uma profissional incrível, com muito conhecimento. Ela tinha sido doula de uma amiga minha, de uma amiga nossa da igreja, e foi super recomendada. Então, a gente iniciou o pré-natal com um obstetra. Isso no começo da gravidez não existia Covid, né? Não, a gente não... Assim, tudo era lindo, maravilhoso. A nossa realidade ia ser eu, Greg e a doula no hospital. Não existia a pandemia ainda. Daí a pandemia chegou... Enfim, Greg não pôde ir mais para os encontros com a obstetra. Ele viu a ultrassom de 20 semanas de Olivia. Foi, acho que a última coisa, assim, que Greg participou com a obstetra comigo. A obstetra que eu tinha no hospital, eu queria muito ter a opção de fazer parto... Assim, de ter banheira, eu sempre, desde o começo, eu optei por um parto natural. Eu não queria nenhum tipo de intervenção, não queria anestesia, nada. E a gente procurou opções de lugares que pudessem oferecer isso, sabe? E o hospital que eu estava planejado parir com a obstetra que eu tinha, não tinha opção de banheira. E a doula não poderia nos acompanhar. Então só poderia ser eu e Greg e, enfim, o hospital não tinha a estrutura que eu queria. E a gente achou um hospital em Nashville que tinha qual é o nome? Um birthing center, que é tipo uma casa de parto dentro do hospital, que simula tipo uma casa, um quarto, uma coisa bem caseira, assim, que era mais a nossa cara, né? E a gente fez até um treinamento pra ter a Olivia nesse lugar. No Birthing Center, a gente fez uma introdução, tipo assim, uma orientation. É uma introdução, né? Um treinamento de como, do que a gente esperar e tudo. Eles tinham toda a estrutura, assim, uma coisa pra alongar, uma cama que parecia um quarto, uma cama pra Greg, geladeira, tipo assim, era um lugar lindo. É um lugar lindo, né? E fizemos também o curso com a nossa doula. E aí o curso foi bem bacana. A gente passou o fim de semana, foi na casa dela, a gente foi 2 dias. E a gente entendeu tudo, a gente viu as posições, como o Greg poderia suportar
durante o trabalho de parto. Como a gente não queria anestesia, é importante o conhecimento, né? Assim, enfim, eu também comecei a seguir muitos Instagrams de obstetras, a maioria brasileira, que eu sigo, eu acho que é brasileira, a maioria são brasileiros. E, assim, conhecimento, né? Eu comecei a pesquisar sobre parto, tudo. A gente assistiu filmes, documentários junto, o Renascimento do Parto, o Nascimento do Parto. O Renascimento do Parto. E eu desde sempre, assim, desde que a gente soube que estava grávida de Olivia, desde antes eu já estava começando a pesquisar sobre isso, já sempre foi um sonho meu. E eu não acho que eu estava nervosa pro parto. Eu acho que eu estava mais ansiosa para conhecer a Olivia, sabe? Não foi, filha? Numa quinta-feira, Greg acordou, quinta-feira, 23 de julho, Greg acordou se sentindo mal, meio febril, meio com sintomas de gripe, sabe? E ele sabia que tinha tido contato no trabalho com alguém que estava também se sentindo mal. E aí a gente conversou de manhã, né? E resolveu que era melhor não ir pro trabalho só por precaução, por causa de toda a pandemia, corona, tudo. Ele foi à tarde no médico e estava com febre. Então, lá mesmo no consultório do médico, o médico disse, olha, você está com febre, por protocolo, não poderá ser atendido, mas faz o teste do corona, vamos fazer o teste do Covid e ver o que é que acontece, né? E eu estava trabalhando aqui em casa, ele chegou, estava mal, a gente decidiu que a gente ia fazer isolamento aqui em casa, né? Então, ele foi pro quarto de hóspedes, a gente ficou bem aflito, porque eu já estava com 39 semanas. Então, na sexta, no outro dia, eu estava sentada no quarto, a gente estava conversando, né? Qual seria o plano se a Olivia chegasse, se decidisse chegar. Desde que a gente estava esperando o momento dela, né? E nesse momento, quando eu me levanto, eu sinto assim, tipo, sabe aquele negócio assim, ó, chá, de água vazando assim de mim, sei lá, uma sensação muito louca. E eu vejo o chão todo molhado. Então, e olho pra Greg e disse, a bolsa estourou. Foi assim, uma coisa de filme. E todo mundo disse pra gente, não, a bolsa não vai estourar assim, esse é só filme. Isso raramente acontece, geralmente a bolsa estoura no meio do trabalho de parto. E a gente entrou em pânico. Assim, eu entrei em pânico, não sei qual foi a sensação que o Greg sentiu, mas eu sei que na hora foi meio que, meu Deus, o que é que vai acontecer? Porque naquele momento, todos os efeitos, Greg estava com Covid, né? E aí a gente entrou em contato com a doula, a gente falou para ela que a bolsa tinha estourado, qual era o procedimento, o que é que a gente devia fazer, ela nos orientou, a gente entrou em contato com o consultório da obstetra. E a obstetra, devido ao fato de a gente precisar verificar ainda se Greg era positivo e eu era positiva para corona, ela disse, vocês podem chegar no hospital até em 12 horas depois que a bolsa estourou. Eu não estava sentindo nenhuma contração nesse momento, nada de parto eu estava sentindo naquele momento. Apenas a bolsa havia estourado e estava vazando, né? E a gente começou a procurar, entrar em contato com hospitais, entrar em contato com locais próximos que poderia fazer teste de corona rápido em mim e em Greg. Porque o que aconteceria, o que a doula falou foi, se eu testasse negativo, ela iria comigo pro hospital. E aí a gente achou um lugar numa cidade próxima que faria o teste rápido e fizemos o teste. Foi 15 minutos, realmente foi o resultado, e Greg testou positivo e eu testei negativo. Aí naquele momento eu lembro que foi a hora que eu tive mais medo, porque até a gente ter o resultado do teste dele, eu ainda tinha esperança que ele não estava com corona. Comecei a chorar no carro, a gente estava mais ou menos 45 minutos de casa, e a gente voltou para casa porque ele não poderia ir comigo para o hospital, a gente já estava com tudo pronto no carro para ir para o hospital, os dois juntos. Mas aí naquela hora a gente voltou para casa. Eu não queria passar a primeira parte do trabalho de parto, a parte inicial, as primeiras contrações, no hospital. Porque, baseado em tudo que a gente estudou, tudo que a gente viu, quanto mais tempo eu conseguisse ter essa fase em casa, seria mais interessante, por tudo, né? Enfim, chegar no hospital já na fase ativa de parto. Mas enfim, voltamos para casa, deixamos Greg em casa. A gente pediu uma pizza, eu comi umas 2, 3 fatias e aí eu comecei a sentir algumas contrações. Depois que a gente já voltou em casa, Greg ficou no quarto lá, ele baixou um aplicativo para medir as contrações. E aí ele ficava num quarto, eu no outro, a gente ficava meio que gritando, falando um com o outro. Só sei que a bolsa estourou às 2 da tarde.
Quando deu mais ou menos umas 6, 7, eu comecei a sentir algumas contrações. Até então, eu não estava sentindo nada. E aí, fiz todo o exercício e tudo. E quando deu um casal de amigos nossos, Dudu e Daniel, eles ofereceram para me deixar no hospital. Quando deu 8 horas, eu disse, gente, eu acho que tá na hora de eu ir, porque eu não estava conseguindo relaxar em casa. Eu não estava tendo suporte, porque Greg não podia encostar em mim. E eu decidi, a gente achou melhor eu ir para o hospital. De qualquer forma, a bolsa já tinha estourado desde as 2 da tarde, né? Já eram 8 da noite. E aí, esse casal de amigos vieram, pegaram a gente, me pegaram, eu e a Olivia. A doula disse, não, Laila, quando você chegar no hospital, que tiver tudo certo, que você já estiver no quarto, tudo, você me liga, e quando estiver na fase mais que você precisa de suporte. Quando você precisar do meu suporte, você me liga que eu vou. Ela mora super perto do hospital. Aí, chegou no hospital, esse amigo meu me deixou lá, eu fui sozinha pro quarto, todas as enfermeiras me deram muito suporte, porque elas ficaram, acho que com pena, né, porque eu tava sozinha. Então, elas me levaram lá no quarto, foram medir as contrações, então botou um monitor para monitorar o batimento cardíaco de Olivia. Eu tive que ficar tomando antibiótico na veia o tempo todo. Eu tive que ficar tomando antibiótico, então assim que eu cheguei no quarto, já botaram antibiótico em mim para eu ficar o tempo todo. E monitoraram a Olivia e me checaram, eu acho que eu tava com 4 centímetros só. E aí, quando eles fizeram o check-in, né, que eu entrei num quarto, eu pedi se eu poderia ir para aquele lugar que eu tinha decidido, né, o birthing center, que tinha banheira, tudo. Eu entendi que no hospital eles ficaram meio sem saber o que fazer comigo, por causa do meu marido ser positivo pro corona, de eu ter uma chance de estar positiva pro corona. Eles meio que ficaram sem saber e eu tive que ficar num quarto normal de hospital. Chegou lá, eles me colocaram antibiótico na veia, né? E eu comecei a sentir mais, as contrações foram ficando mais intensas, mas eu não consegui medir intervalo. A enfermeira ficou lá comigo um pouquinho e saiu. Começaram a medir a frequência cardíaca de Olivia e eu sempre com Greg no celular, né, comigo. Mais ou menos 1 ou 2 da manhã eu liguei pra doula e disse a ela, ó, tá ficando muito mais intenso e eu não tô sabendo o que fazer com as posições, você teria como vir? E aí ela disse, não, tá bom, eu chego aí em breve. Nesse momento eu já estava sendo monitorada, né, o tempo todo, e a obstetra de plantão, que não foi a minha obstetra que eu escolhi, chegou no quarto para meio que conversar comigo. Eu falei para ela a minha expectativa, que eu não queria nenhuma intervenção, que eu não queria acelerar o parto com ocitocina, que eu queria esperar o processo todo e que a minha intenção era ter um parto natural realmente, né? E expliquei a situação de Greg estava comigo o tempo todo no FaceTime. E o único comentário que ela fez nesse momento foi que a Olivia tinha tido durante uma das contrações, o batimento cardíaco dela eles chamam de decel, aqui nos Estados Unidos. É como se a frequência cardíaca dela tivesse sido uma desacelerada durante uma das contrações. E ela disse, isso pode significar que ela pode ser que ela não esteja aguentando as contrações. Isso aconteceu uma vez só, durante todo o trabalho de parto. E foram quase 24 horas, desde que eu cheguei no hospital, pra Olivia nascer. Então, tipo assim, ela falou isso e disse, talvez a gente precise ter alguma intervenção. Se ela não aguentar as contrações, pode ser que ela não aguente o parto. Enfim, isso já me desanimou bastante, né? Eu não lembro muito de tudo o que aconteceu, sabe? A minha memória é muito falha, assim, em todo o processo. Porque eu tava muito exausta. Eu tava tendo as contrações, eu tava cansada. Eu sei que as orientações de Lauren foram muito boas. Eu fiquei muito tempo no chuveiro para aliviar as contrações, recebendo água nas costas. Eu usei muita bola. Eu ficava apoiada assim na cama ou na bola. Eu ficava fazendo agachamento. Enfim, demorou muito. E eu me lembro de eu deitada na cama, Greg no iPad aqui, que a doula trouxe o iPad para eu ficar falando com ele. Ele no iPad, do lado da cama, e eu ficava meio grogue, assim. Eu sentia que quanto mais o trabalho de parto evoluía, as contrações ficavam mais próximas, mas eu conseguia cochilar entre uma contração e outra, porque eu estava muito cansada. Eu consegui, assim, me mexer bastante no começo. Eu não fiquei presa na cama, eu fiquei usando a bola. Tinha um peanut ball, que é uma bola no formato de um amendoim. Tentei fazer vários agachamentos. Eu lembro de eu no chuveiro várias vezes, até a privada, eu fiquei na privada pra ajudar também. Mas eu não lembro muito, amor,
Eu não lembro muito, assim, de tudo que aconteceu. Eu acho que, no geral, existe uma coisa chamada Partolândia, é real, porque eu não lembro da maioria das coisas que aconteceram da hora que eu cheguei no hospital até a hora de a Lívia nascer. É tudo muito confuso na minha cabeça. Mas eu sei que depois daquele primeiro momento que eu cheguei no hospital, que ela disse que a Lívia teve uma desaceleração no batimento dela, ficou tudo perfeito, ela não teve mais isso. E eu pude ficar sendo monitorada só pelo wireless. O monitor wireless que botaram na minha barriga. E aí, depois de muito tempo, eu não sei nem quanto tempo, eu acho que era meio-dia do outro dia, me mediram novamente de dilatação. Eu já estava próximo de 10 centímetros, acho que com 8 centímetros, alguma coisa assim. Mas eu realmente não lembro se foi isso. E nesse momento, o Greg em casa, respondendo mensagens da família, mandando mensagens pro grupo, atualizando todo mundo. Quando chegou em 10 centímetros, depois de um tempo eu comecei a sentir aquela necessidade de empurrar, de fazer força. Até então eu não tive nenhum, eu não tomei anestesia, nada assim. Tudo normal, sem estresse. Eu não queria ter ela deitada na cama, eu queria tentar ter ela agachada pra gravidade ajudar, né? Aí nesse momento eu já tava sem necessidade de fazer força e eu acho que foi um momento que meio que todo mundo achou que ela já ia nascer. Porque Greg falou pra família, ela já tá com 10 centímetros de dilatação, já a Olivia tá aqui, uma coisa assim, não foi, amor? Nessa fase, que eu já achava que a Olivia tava chegando, a América chegou e mediu e eu tava próximo de 10 centímetros. Eu sei que demorou muito, de 8 para 10 centímetros, demorou, muitas horas. Bom, de 8 para 10 demorou bastante. Sim, de 8 para 10 demorou bastante. Só que aí, durante esse período todo, assim, né, tipo, de espera e contração e vai e vem, Lauren tava lá contigo fazendo, tipo, as massagens. Ela me deu óleo pra eu cheirar, óleo essencial. Tudo aquilo que era para eu estar fazendo, mas eu não podia, porque eu tava em casa com Covid, né? Lauren tava lá fazendo com você. Até que chegou um ponto que tipo assim, as contrações começaram a ficar super espaçadas. Foi, uma entre no a final outra. já. E aí a gente começou a pensar nas possibilidades, né? Então, teve aquele negócio daquela bolsinha que coloca pra bexiga. Pra fazer xixi. Lauren disse que eu tava reclamando que eu tava querendo fazer xixi. E aí ela deu a ideia de... É como se fosse usar um catéter e aí esvaziar minha bexiga, o que ajudou. Isso. Bastante também, porque eu tava com muita má de xixi, eu acho que eu não tava, sei lá, ajudou a... Teve o catéter, mas a grande questão foi que começou a ficar bem espaçado. E desde o início, a gente não, desde o início a gente bateu o martelo que a gente queria que fosse o mais natural possível. E aí, quando foi lá pelas tantas, assim, eu comecei a reparar também, né, que... Enfim, lá ela também tava complicada a situação pra ela, porque ela tava ficando fraca já, né? E eu já não tava... Foi quando a médica falou... Eu perguntei quais seriam as opções, porque lá ela também já tava, tipo, passada já. E quais seriam as opções, né? Aí ela falou que seria ocitocina, seria a citocina, a epidural, e aí, tipo, né, em última instância, cesárea, mas que a hora da decisão já tava chegando perto. Foi. Já. Ela meio que deu um timeline, assim, tipo, vamos esperar mais um pouco. E eles tentaram me dar alguma coisa doce, pra minha glicose subir. Um confeito desse tamanho, assim. Nem foi aquele negócio, aquele picolé. Foi o picolé? E aí foi quando ela falou, né, que teria que ter alguma intervenção, no sentido da ocitocina ou da epidural. Ou, assim, né, no último caso, a cesárea. Mas a gente já tinha decidido que não queria cesárea. E uma coisa também, eu não queria intervenção. Então, se eu tomasse a epidural, a chance de eu ter intervenção, a chance de eu ter que ir para uma cesariana seria muito maior, né? E aí eu pedi, quando a gente conversou, eu perguntei a opinião de Greg, o que ele achava. Aí ele disse, é sua decisão, né? Tipo... Aí a gente decidiu que ia tomar ocitocina, mas eu pedi pra ela dar o mínimo possível. Só pra estimular mesmo a contração a voltar no ritmo, né? A ritmar novamente. E aí, acho que depois que eu tomei um pouco de ocitocina... Depois da ocitocina foi bem rápido. Foi bem rápido. Foi acho mesmo. Que uma hora. Tipo, não sei nem se chegou uma hora, mas foi bem rápido. E aí? A ocitocina e já começou, já pegou o ritmo de novo.
Foi. E eu ainda tava muito cansada, mas eu acho que no final, quando ela falou as opções, que ela disse que a cesárea poderia ser uma opção que a gente tava chegando perto, eu acho que me deu uma força de raiva. É sério, eu não queria de jeito nenhum. Então depois de... Greg tava falando aqui que depois de 10 minutos que eu tomei a ocitocina, as contrações já voltaram mais frequentes. E eu comecei com aquela necessidade de empurrar. É uma necessidade assim, é como quando você quer fazer cocô, tipo assim, que você tem que fazer alguma coisa a respeito. Tipo assim, o seu corpo fala a hora que é pro bebê nascer. Se você só ouvir seu corpo durante o parto, você vai saber o que fazer em cada momento, porque a necessidade é muito absurda, é muito fisiológico, sabe? E eu já tava com tanta raiva da médica dela ter trazido como opção cesárea várias vezes durante o trabalho de parto, que eu tava empurrando com raiva dela, velho. E ela dizia muito bem, você tá indo bem, tal. Porque nesse momento ela já tava perguntando, sabe? Ela pode ser muito grande, né? A cabeça dela pode ser muito grande. Tipo, comentários irrelevantes totalmente pro trabalho. E eu tava com muita raiva dela já. Eu acho que nesse momento é um momento de muito esforço físico, assim, porque é muita força. Eu gritei muito, tipo assim, eu acho que o hospital todo me ouviu. Mas também é um momento de muita adrenalina, esse final, sabe? Porque você tá perto de conhecer. E aí, um momento ela disse, eu já vejo a cabeça dela, já consigo sentir. Ela é cabeluda, viu? Minha gente, nessa hora. Aí ela, você quer encostar pra sentir a cabeça dela? Aí eu encostei, senti. Aí eu, não quero não, que agonia, não sei o quê. Aí depois eu encostei e senti. A doula filmou tudo, o Greg viu tudo. Tipo assim, coisas que nem eu vi, Greg viu. E aí, quando ela viu a cabeça dela, aí dá aquela energia, assim, aquela adrenalina. Meu Deus, vou conhecer a minha filha, né? Tipo, eu não acredito que eu conheci a Olivia. E aí, eu empurrei mais algumas vezes. E aí, a Olivia nasceu. Assim, é uma dor surreal no sentido de... É um esforço. Eu acho que mais do que a dor em si, é o esforço para aquele momento, né? Mas depois que ela sai, que botam ela no meu peito, tudo acabou. Acabou tudo. Tipo assim, foi instantâneo. Eu acho que é a quantidade de hormônio que recarrega depois que ela nasce. E é interessante, na fase que eu tava puxando, eu sabia que tava perto dela nascer, porque a médica disse, eita, pega minha roupa, pega não sei o quê, chama o pediatra. Então chegaram, acho que umas 5 enfermeiras, um pediatra, a médica, um monte de gente, porque já tava na hora, né, dela chegar. Então, tipo assim, meu Deus do céu, já tá na hora. E aí, quando eu empurrei, elas me ajudaram no processo, assim, no sentido de dizer, tenta agora, puxa, não. E aí, quando ela nasceu, colocaram ela no meu colo, uma coisinha toda nojentinha e quente em cima de mim. E eu tinha pedido, Greg ia cortar o cordão dela, né? E aí colocaram em cima de mim, porque eu não consigo, bota ela mais pra cima, mas o cordão umbilical dela era curto. Aí não conseguiram colocar ela totalmente em cima de mim, mas eu queria que demorasse um pouco pra cortar o cordão. Aí ela, e aí, quem vai cortar o cordão? Aí eu disse, eu corto. Aí eu fui, cortei o cordão dela e morrendo de medo, sem conseguir enxergar direito, porque todo momento eu tava de máscara. Então eu com a máscara, Olivia em cima de mim, eu não conseguia ver. Aí eu cortei o cordão dela e, sério, eu vi o chorinho dela, eu vi que ela tava bem e que ela tinha chegado, que a gente tinha passado, que tudo tinha acabado. É uma sensação tão surreal, assim, uma alegria que não cabe, assim... Eu não tenho explicação. E Greg no iPad chorando, Olivia em cima de mim. A gente já botou ela no peito para ela tentar mamar. Eu tava super nervosa, com medo de não ter colostro, de não ter nada. Mas assim que ela começou a mamar, já tinha algum colostro. Assim, senti ela quentinha em cima de mim, que ela tava bem, que ela tava com saúde. Foi assim, eu acho que a coisa mais maravilhosa da vida, sabe? Tipo, não tem explicação, não tem explicação. Ela ficou comigo 1 hora, a gente não fez nenhum procedimento do pediatra, nada com ela. Ela ficou comigo 1 hora em cima de mim, ainda peladinha, ainda sujinha. A gente tinha decidido já, eu e Greg, que a gente não queria nenhuma intervenção na primeira hora, que queria que ela ficasse pele a pele. Depois ela recebeu, só foi assim, passaram um paninho nela, enrolaram ela. Também ela não tomou banho nas primeiras 24 horas, porque a gente tinha pedido, né? E colocaram ela no meu colo. Depois que ela já estava pronta, a médica teve que... Detalhe. Quando a Olivia nasceu, ela tinha feito o primeiro cocôzinho dela, acho que no processo de nascer. Não sei como foi, se foi dentro, se foi fora da barriga. Mas botaram ela toda sujinha. Mas aí limparam ela, tudo. E aí depois que ela passou a hora toda comigo, mamando, assim, tentando mamar,
A médica me organizou, me ajudaram, finalizaram o processo comigo, enrolaram ela no paninho. Eu estava com muita vontade de fazer xixi de novo. Aí eu fui no banheiro, me levantei, fui no banheiro com a ajuda da enfermeira, enquanto estavam organizando a Olivia, pesando ela no quarto comigo. Eu fui no banheiro rapidinho e me botaram na cadeira de roda, me colocaram esse pacotinho no meu colo. A doula que tinha me ajudado, que tinha estado comigo nesse momento todo, ela se despediu de mim, ela foi embora, ela me ajudou um pouco na amamentação no começo, a enfermeira também me ajudou. E elas me levaram para o quarto que eu iria ficar nos próximos dias com a Olivia. Eu nem sei explicar, eu sei que todo mundo me ajudou, as enfermeiras foram lá, levaram as bolsas que eu tava, levaram tudo que eu tinha e me empurraram pro quarto. E quando chegou lá no quarto, a Olivia ficou no meu colo dos 2 dias que eu estava lá. Ela ficou no meu colo o tempo todo, ela não ficou em nenhum momento fora, assim, longe de mim, nada do tipo. A experiência de ter tido a Olivia sem Greg foi muito difícil, assim, porque, claro, né, sem Greg fisicamente, porque ele estava lá online. Mas a gente viu, assim, a bondade de Deus com as pessoas, assim, as enfermeiras foram maravilhosas. A doula da gente foi uma pessoa incrível, enviada por Deus para ajudar a gente nesse momento. E apesar de muito cansativo, foi um processo natural, foi um processo sem intervenções, assim, e um processo de recuperação super rápido. Então, a gente contou também com nossos amigos maravilhosos e Duda e Daniel, a família deles, assim, eles foram um suporte total pra gente. Duda ficou comigo, assim, ela conseguiu ficar comigo algumas horas depois que eu tive a Olivia lá. Ela foi pro hospital, deixaram ela entrar, apesar de toda a situação com o corona, ela conseguiu entrar e ficar comigo. E ela segurou a Olivia para eu tomar meu primeiro banho. Assim, algumas horas depois que eu tinha tido ela, e foi o melhor banho da minha vida. Foi revitalizador, assim, eu tava sem dormir, sem comer, mas tomar esse banho foi assim, eu sou uma nova criatura. E eu consegui tomar banho e ficar curtindo a minha filhotinha. E eu acho que as orações dos nossos amigos, familiares, todo mundo acompanhando tudo, orando por a gente, para tudo acontecer bem, foi muito importante nesse momento na nossa vida. E depois disso, assim, os primeiros 15 dias dela é outra história, a gente pode compartilhar depois, mas eu acho que foi muito importante tudo que a gente passou pra gente entender quanto a gente depende de Deus e quanto Ele cuida da gente, sabe? Tipo, todo momento, eu sei que eu nunca tive só. Tipo, nunca foi eu e a Olivia só no hospital. Foi eu e a Olivia e Deus estava com a gente, tipo assim. E as pessoas que amam a gente estavam com a gente, estavam ligando, meus pais ligavam toda hora, meus irmãos, então, tipo, assim, a mão de Deus esteve sempre com a gente. E a mão de Deus protegendo a Olivia durante todo o processo. Apesar de eu ter que usar máscara o tempo todo com ela, ela nunca ficou doente, nem teve nada, nenhuma complicação, nada. E a gente saiu do hospital com saúde. Normalmente, né? Eu tava com corona já, mas tipo, a gente saiu do hospital com saúde, Duda e Daniel foram pegar a gente. E a gente pôde ir pra casa pra papai, mesmo não podendo pegar nela, que tava aqui, dodói, mas tava aqui esperando a gente. E, enfim, eu acho que tudo aconteceu no tempo certo, da forma que Deus tinha planejado, não foi da forma que a gente planejou de jeito nenhum. A gente tinha muitos planos, mas eu acho que foi a melhor experiência da minha vida ter parido a Olivia. Tipo assim, não tive arrependimentos da forma que a gente escolheu trazer ela no mundo, da forma que Deus escolheu, né? E ansiosa, assim, para ter o próximo filho, parir de novo, agora do próximo mês com o papai presente, para me ajudar, para me dar forças e ficar comigo. Mas assim, foi tudo incrível, foi tudo planejado por Deus. E difícil, mas foi bom.